Você resolveu o problema. É. Então tá ótimo. Essa é a ideia. Isso que é a questão. Você pode ter um microfone pior. Mas, por exemplo, quando eu tinha lá o AT2020, que eu detestei, foi um microfone que eu fiquei assim, foi duas alegrias. Quando eu peguei e quando eu vendi. Sério. Eu peguei assim, cara, ele tinha um problema de sibilância, que é o... Que, cara, aquilo é uma navalha. E me deixava muito irritado que, por exemplo, o cantor cantava aqui, dava um efeito, ele podia grudar. Tem um negócio chamado de efeito de proximidade, que é mais ou menos eu falar assim mais baixo, vocês podem estar ouvindo bem aquele negócio, e aqui eu tô falando mais alto, tal. Cara, ele tinha uma distância muito curta, a partir do momento que você ia, o vocalista um pouquinho pra cá, cara, acabava o som. Ele funcionava, parecia que eu tava com um dinâmico. Ele é condensador. Esse é um que eu não recomendo em a cacete. Mas eu tive que comprar e me ferrar pra... E é difícil, né? A gente pega review por aí de equipamento, a gente pesquisa, olha e tudo mais, e é um review complicado. Às vezes você vê um review que o cara gostou, o cara amou. Eu vou dar uma dica. Pode falar, só que eu lembrei de uma coisa. Pode ir falando. Mas você sabe que a gente teve aqui um microfone que pra gente foi horrível, foi péssimo. Vamos lá, começa com B e termina com Oia? Começa com B e termina com Oia, cara. Eu fiz um vídeo no meu canal, nesse canal eu tenho um vídeo aqui falando dele. Maluco, o maior problema pra mim foi o seguinte, esse microfone foi ruim, dava muito ruído, mas muita interferência entrava nele. A gente chegou a fazer um job aonde eu passei o job inteiro segurando os receptores na mão. Segurando o receptor na mão, porque quando você soltava ele dava interferência. Eu cheguei a amarrar fiozinho nele, e colocar no chão pra ver se aterrava. É aquela história do barato que sai caro. Cara, porque ele é duplo, ele tem 2 transmissores e um receptor, porque é muito... Aí eu entrei em contato com a fábrica. Nunca me responderam. Eu te mandei um link aí pra você. Quando vocês tiverem alguma dúvida com relação a microfone, esse é um dos melhores canais que eu conheço, que o cara trata, assim, testa de uma forma honesta o negócio. E faz todos os testes que precisam ser feitos. Que ele faz teste de proximidade, teste de rejeição. Coloca no ar ali, Ana, pra mostrar pro pessoal ali, ó. Esse aí. Eu já teve muita coisa. Você quer descobrir se o microfone é bom para você, e não questão de falar é bom ou ruim. Ele testa microfone que lá fora custa $25, a microfone que custa $20 mil. Traz pra mim aqui, Ana. Então esse eu recomendo. Você vai achar tudo que é modelo, ele faz tudo que é teste, cara, compara. Legal, bom saber disso. É porque equipamento é uma desgraça, cara. Equipamento é uma coisa que muitas vezes, alguns equipamentos são tentativa e erro. A gente comprou esse kit aí foi a melhor coisa quando a gente vendeu. Porque eu comprei ele e ele só me deu dor de cabeça. Me deu muito estresse. Tanto que eu usei ele em 2 jobs. Um eu achei que era do local, interferência, e o segundo eu percebi que não era, porque eu estava dentro do estúdio lacrado. E deu muito trabalho esse áudio pra gente tentar resolver, deu muito trabalho. Foi conseguido resolver, mas foi muito trabalho. E daí você gastou pro Sony. Não, mas então, e o que você gastou para resolver isso daí? Não, você gastou um rio de dinheiro. Foi mais caro às vezes do que você comprar um outro. Foi um rio de dinheiro que eu gastei com então, isso aqui. Daí você para, é o tipo de coisa que você para pra pensar. Não seria melhor ter comprado o melhor antes? É que não adianta, é o tipo de coisa, assim, eu falo, pensa para comprar equipamento. Porque comprar equipamento é uma delícia. Se alguém falar, não, eu não gosto de comprar equipamento, tá mentindo, pra cacete. É do caralho comprar equipamento. Só que, pensa porque às vezes você tá lá, pô, acho que é massa, e às vezes, se arrepende. Isso não só com equipamento barato, também com equipamento caro. Às vezes não é para você. Eu até hoje me questiono se eu devo comprar um microfone de fita. Eu converso com os amigos que têm, falo, putz, mas talvez para alguma gravação de voz mais fechada, ou para um violão. Não existe muita locação de equipamento de áudio aqui, né, para você poder fazer. Num caso desse, eu tenho. Porque para vídeo, tem. Para vídeo a gente consegue alocar, consigo alocar câmera, suporte, microfone, tripé, tudo que eu quiser, lente, até computador eu consigo colocar. Mas parte de microfone, tem alguma coisinha para som direto aqui em Curitiba para locação. Cara, é porque a maioria das coisas que tem são para PA.
É uma coisa assim, por exemplo, você quer alocar 57, provavelmente você acha. 58, você acha. O Guzinelli, que é o Guzinete? Como é que é? O O quê? pescoço de ganso, como é que é o nome que chama? Vamos ver. Guznek. 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 Você acha em locadoras, mas o problema é que alguns tipos de microfone, quer ver, ó, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que, cara, eu sei que tem uns shotguns que, cara, são absurdamente caros, mas assim, absurdamente caros. E, cara, até se for de shotgun, eu tenho uma indicação. Tem um microfone da AKG que a galera acha que putz, tem que ser desse tamanho o troço para funcionar bem. Uhum. É o Perception P170, que é um microfone que deve estar custando uns R$600. Ele é um pen, é desse tamanho. Isso eu tenho que ver. Qual que é? É AKG P170. AKG Desculpa, eu tô olhando pro lado que tem uma tela. P170. Isso. Ele deve estar custando uns R$550, R$600. Esse foi um microfone que eu comprei na Sega. Mercado Livre, 628. Esse vale cada centavo. Cara, eu vi esse microfone esses dias e fiquei com uma vontade de comprar ele. Só que, daí eu já dou um porém. Uhum. Ele não é legal para fazer podcast. Mas ele é bom pra captaçãozinha de som direto, assim, será? Sim, eu já usei ele para fazer um vídeo que o Madu, do Machete Bomb, foi gravar lá em casa, usando ele de over. Cara, foi bem suave. Mas ele não é um microfone para ficar aqui. Você teria que posicionar ele mais para cá. Como um shotgun. Como um shotgun. Frequência máxima 20.000 Hz, Pega frequência muito mínima grave, 20 Hz. Ele é extremamente Ele sensível. Ele só tem um defeito, ele podia ter chave para low cut. Tem um high pass ali, de filter. Como que ele tem algum... Não, é que ele responde frequência inteira. Aí, por exemplo... Ele é o quê? Cardioide? Esse é cardioide, condensador cardioide. Que o padrão dele não é tão aberto assim. Cara, legal. Pelo preço, cara, Para podcast, eu acho que não. Não para ser usado desse jeito. Ele teria que ser usado mais distância. Por exemplo, você montar um pedestal aqui. Uhum. Isso é uma vantagem, porque assim... Por quê? Ele dá muito puff nele? Ele é muito sensível a cápsula. Muito sensível. Ele, por exemplo, sabe quando você vê, por exemplo, o cara tocando batera, Uhum. que você vê alguns mix assim, Sim. em overs? Então, aquilo é mais ou menos uma ideia de shotgun. Sim. Porque então, geralmente a galera mede a cápsula do microfone até a caixa, pega essa mesma medida para o outro. E os dois apontando para a caixa. Daí você pode fazer isso daqui também, por exemplo, colocar aqui, um para cá, e deixar aqui. E eu tenho, por exemplo, uma coisa de eu poder mexer sem depender da cápsula. Ele tem um ganho bem forte. É uma coisa que assim, poderia testar. Só que para usar do jeito que está usando aqui... Daí não funciona, porque ele é muita sensibilidade, Exato, você não vai você conseguir... tem que deixar mais longe. E ele tende a captar o que está atrás. Cara, eu gostei dele. Mas é uma boa opção. P170. Só que ele não... Eu acredito que não dá para ligar direto em câmera. Porque ele precisa de Phantom Power, tá? Mas que tem muita câmera que tem Phantom, viu? Tem. Muitas câmeras faz que tem tempo. Phantom. Tem? Pô. Eu que estou desatualizado, então. Shame on me. Mas Eu imagina o gostei quanto dessa que vai de bateria para alimentar o Phantom. Imagina.